E se eu te dissesse que a resposta para uma das maiores questões da humanidade está ao alcance de todos, mas poucos conseguem enxergar? Como podemos ter certeza de que o espírito realmente existe? Essa é uma pergunta que desperta ceticismo, mas também uma profunda busca por respostas. Muitos acreditam que a morte é o fim. Mas, e se tudo o que sabemos sobre o que acontece depois da vida estiver errado? A resposta para essa pergunta não está em teorias vazias ou em crenças antiquadas, mas em algo muito mais real, tangível e acessível. Neste vídeo, vamos explorar provas claras e surpreendentes que podem transformar tudo o que você pensava sobre o além. Prepare-se para uma jornada reveladora que vai mudar a forma como você vê a vida e a morte, e quem sabe, até mesmo sua própria existência. Percepção através de fenômenos espíritas. Desde que Hugo se lembra, sempre foi uma pessoa cética, buscando explicações racionais para tudo. No entanto, uma noite, tudo mudou. Durante uma reunião em sua casa, objetos começaram a se mover sozinhos. O vento não estava forte e a janela estava fechada. O som de passos ecoava pelo corredor vazio, mas ninguém mais estava lá. Ao contar o que aconteceu, amigos e familiares começaram a relatar experiências semelhantes. Sons inexplicáveis, luz piscando sem motivo e até cartas que se moviam sozinhas sobre a mesa. Esses fenômenos de efeitos físicos começaram a ser uma constante nas noites em que Hugo estava na presença de certos objetos e símbolos, sugerindo que algo além da física estava em ação. Com o tempo, Hugo se aprofundou no estudo dos fenômenos espíritas e logo entrou em contato com médiuns. Foi então que ele percebeu que os fenômenos de efeitos inteligentes, como as mensagens escritas em papel e as comunicações mediúnicas, não podiam ser explicados por meios comuns. Certas mensagens, de pessoas que ele nunca havia conhecido, traziam informações detalhadas sobre acontecimentos de sua vida, coisas que ninguém mais sabia. Quando alguém falava com ele, era como se a própria essência daquela pessoa estivesse lá, transmitindo sabedoria e conselhos de uma forma que só poderiam ser explicados pela existência de espíritos. Hugo sentiu, pela primeira vez, uma presença genuína e indiscutível de algo além de sua compreensão material. Esses fenômenos não eram apenas experiências pessoais de Hugo. Em diversos lugares do mundo, pessoas passavam por situações semelhantes. Algumas ouviam sons, outras viam luzes ou sentiam presenças, mas uma coisa era certa: os espíritos se manifestavam de formas diferentes, mas com um propósito comum. Eles se comunicavam, deixavam sinais, ofereciam provas. Para Hugo, a dúvida que antes habitava sua mente agora dava espaço para algo maior, uma compreensão de que a vida, de fato, não se limitava ao que se via com os olhos físicos. A morte não era o fim, e os espíritos, de alguma maneira, estavam ali, tentando se fazer ouvir. Maria sempre teve uma conexão especial com o além. Desde jovem, ela sentia uma presença ao seu redor, algo que não podia explicar com palavras. Quando completou 30 anos, foi convidada a participar de uma sessão mediúnica em um centro espírita. Durante a reunião, algo extraordinário aconteceu. Sua mão começou a se mover sozinha, escrevendo palavras que ela mesma não compreendia. Quando a mensagem foi lida, ficou claro que se tratava de um espírito que havia sido importante em sua vida anterior e que agora buscava um reencontro. Para Maria, esse evento foi um divisor de águas. A mediunidade que ela possuía não era apenas uma habilidade, mas uma ponte entre dois mundos. Os testemunhos de médiuns como Maria são comuns e de extrema importância. Ao longo da história, inúmeras pessoas que possuem essa capacidade relatam experiências profundas com os espíritos, com mensagens de consolo, amor, sabedoria e, em alguns casos, até mesmo alertas. A mediunidade não se limita a uma pessoa, mas sim a uma rede de almas que se comunicam através de diferentes formas, através de escritos, de mensagens orais ou até mesmo de sinais físicos. O que mais impressiona, no entanto, não é apenas o contato com os espíritos,
mas o nível de clareza e a autenticidade das mensagens, que frequentemente se revelam verdadeiras e de enorme relevância para os que as recebem. Maria, como outros médiuns, aprendeu que essa habilidade traz um grande peso, mas também uma imensa responsabilidade. Cada comunicação com os espíritos não é apenas um teste de fé, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Muitos médiuns relatam que, ao se conectar com espíritos que passaram por experiências difíceis ou dolorosas, sentem uma espécie de transformação interna, que os torna mais compassivos e conectados com o propósito maior da vida. O que se torna evidente para esses médiuns é que os espíritos estão presentes e podem se comunicar conosco, se estivermos abertos e dispostos a ouvir. E com isso, muitos desses relatos se tornam evidências da existência de um mundo além do físico, onde as almas continuam sua jornada. O princípio da dualidade. João sempre acreditou que sua essência estava na carne, até que, após um grave acidente, ele passou por uma experiência de quase morte que mudou completamente sua percepção sobre a vida e a morte. Durante aquele momento, seu corpo estava desacordado, mas sua consciência permanecia ativa, flutuando acima de si, observando os médicos tentando reanimá-lo. Ele sentiu-se livre, leve e conectado a algo imenso. Quando o corpo finalmente foi reanimado e João voltou à consciência, ele soubera, sem dúvida, que sua essência não era o corpo, mas algo maior e eterno. Ele havia vivido um momento em que a dualidade entre corpo e espírito se tornou clara como nunca antes. Seu corpo físico era apenas um veículo temporário, uma capa, enquanto sua verdadeira essência, seu espírito, era imortal. A explicação para o que João experimentou está no princípio da dualidade. Os espíritos explicam que os seres humanos são compostos de dois elementos, o corpo material e o espírito imortal. O corpo, com seus limites e fragilidade, é apenas uma parte temporária da jornada. Já o espírito, por sua vez, não se apaga com a morte, mas segue em sua evolução, atravessando outras dimensões e experiências. Esse princípio é frequentemente confirmado por aqueles que passam por experiências de quase morte ou que possuem percepções mediúnicas, onde percebem claramente que o espírito é uma entidade separada e eterna, que não é limitada pelo corpo físico. A morte do corpo é vista não como um fim, mas como uma transição, onde o espírito continua sua trajetória de aprendizado e evolução. Para quem busca compreender essa verdade universal, a dualidade entre corpo e espírito oferece respostas sobre a continuidade da vida após a morte. É uma explicação que vai além do mundo material, que nos ajuda a entender a imortalidade da alma e sua conexão com o Criador. O sofrimento físico e as dificuldades da vida, embora reais, não definem a totalidade da existência humana. O espírito, em sua essência, está em constante evolução, buscando se tornar mais puro e mais conectado com o amor divino. Assim, a morte, em vez de ser vista com temor, pode ser compreendida como um momento de libertação, onde o espírito se liberta das limitações físicas e segue sua jornada em direção à perfeição. Consistência e universalidade das manifestações. Maria sempre foi cética em relação ao mundo espiritual. Ela vivia em uma cidade tranquila, onde as crenças religiosas eram bem definidas e o assunto sobre espíritos era, para muitos, apenas folclore. Porém, tudo mudou quando sua avó faleceu. Algumas semanas após o falecimento, Maria começou a ouvir sons estranhos em sua casa. Sons que vinham de um quarto onde ninguém estava. No início, tentou racionalizar, mas os eventos se tornaram mais frequentes e específicos. Uma voz suave chamando seu nome. Uma presença reconfortante em momentos de solidão. Foi então que ela se lembrou de um livro que falava sobre manifestações espirituais e o quanto esses fenômenos eram comuns em diversas culturas e religiões. O que ela estava vivenciando, ela percebeu, não era único de sua cidade ou de sua família, mas algo que se repetia ao redor do mundo e ao longo da história. Essas manifestações espirituais, que Maria começou a vivenciar, são fenômenos observados em diversas culturas e épocas, com padrões que se repetem.
Pessoas de diferentes partes do mundo, independentemente da religião ou crença, relatam experiências semelhantes. A visão de entes queridos falecidos, a sensação de uma presença espiritual, os fenômenos mediúnicos e os sons inexplicáveis. Tais manifestações não podem ser atribuídas apenas a uma imaginação coletiva, mas sim a uma realidade universal que transcende fronteiras e limitações culturais. O fato de essas experiências acontecerem em todas as partes do mundo e ao longo de diferentes períodos da história sugere que há algo mais profundo acontecendo. A universalidade dessas manifestações espirituais aponta para a existência de uma realidade espiritual que não se restringe a um único local ou a um único período, mas faz parte da experiência humana em qualquer lugar e em qualquer tempo. O estudo dessas manifestações revela uma consistência impressionante que só pode ser explicada pela continuidade da existência do espírito após a morte. Os relatos, os testemunhos de médiuns e os fenômenos observados nas mais diversas culturas indicam que a comunicação com o mundo espiritual não é fruto de crendices ou ilusões. Pelo contrário, essas manifestações são prova da interconexão entre os mundos físico e espiritual. A verdadeira espiritualidade transcende as barreiras do tempo e do espaço e está ao alcance de todos que buscam a verdade sobre a existência e o propósito da vida. O fato de essas experiências serem relatadas desde tempos imemoriais e em todos os cantos do mundo é uma evidência incontestável de que o espírito não é uma invenção humana, mas uma realidade que perpassa todas as culturas, crenças e religiões. Agora que você teve uma visão profunda sobre a existência do espírito, o que você vai fazer com essa informação? Você vai continuar vendo a vida e a morte como um grande mistério ou vai buscar entender de verdade o que está além? O conhecimento que acabamos de compartilhar não é algo que deve ficar apenas na teoria. É hora de aplicar, refletir e transformar sua própria jornada espiritual. Se você quer continuar desvendando esses mistérios e mudar a forma como percebe o mundo, se inscreva no canal e ative as notificações. Você não vai querer perder o que vem por aí. A verdade está mais perto do que você imagina. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e descoberta.